família Unida Cast. Hoje nós estamos aqui, né, com os meus lindos e o tema é interessante. Meu irmão é cristão, e agora? É para entender e saber o impacto do cristianismo dentro das famílias, como aqueles que não se converteram aí se sentem quando tem uma pessoa que se converte na família. Eu tô aqui com eles e vou deixar que eles se apresentem, né? Os filhos do Américo e da Leonora. Vamos lá. Meu nome é Marcelo Cristiano Domingues, sou gêmeos, sou o mais velho. Meu nome é Márcia, eu sou a gêmea do Marcelo. Nós estamos agora com 50 anos. Eu sou o Robson, tenho 46 anos, sou o irmão do meio dessas lindezas da minha vida aí. Que Deus tenha me abençoado. Amém. Viu que a diferença de idade aqui é grande, eu tenho 40 anos, né? Eu sou o Rodrigo, pastor, e tenho 40 anos. Me converti há 16 anos. E agora a gente vai entender como que foi, qual foi o impacto dentro de casa, como eles se sentiram, né? Hoje, graças a Deus, todos conhecem o Evangelho, mas ainda estão na caminhada aí para a conversão, né? O Marcelo e o Robson aí já são conhecedores, mas ainda estão caminhando aí para a conversão. A Márcia já é pastora, então 16 anos desse impacto. E aí a gente vai regredir aí um pouco para saber como que eles sentiram isso. Primeiro com a minha conversão, né? Como que você se sentiu, Marcelo? Qual foi o sentimento, a sensação, o pensamento? De momento, nós tínhamos uma visão que achava que o evangélico, o cristão, era uma coisa terrível, porque foi o que nós somos criados, né? Com nossos pais, como a gente vinha de uma outra religião, então a gente tinha uma visão diferente do cristão, do evangélico, né? Mas de uma outra forma eu fiquei tranquilo, porque você estava fazendo uma escolha e naquele momento que você fez a escolha, você tinha um probleminha com bebida, né, irmão? Você não podia... Não era só com bebida normal. Você acabava dando trabalho, era meio nervosinho, principalmente quando bebia, e que você estava escolhendo um caminho que não existia bebida, já trazia um pouco de conforto, né? De conforto, deixava a gente um pouquinho mais tranquilo. E para você, Maria, como que foi? Para mim foi bem difícil, porque na época, né, eu estava assim numa outra vibe, outra religião, e em todos os lugares que nós íamos, nós éramos muito juntos, né, muito grudados, porque eu sempre fui a Tata. E aí, de repente, eu vejo ele indo para um caminho que eu considerava que ia deixar ele afastado de mim. Então, sofri bastante. Falei assim, não reconheço uma religião que deixa ele tão longe de mim. Aonde ele está? Está na igreja. Onde ele está? Está na igreja. Eu falei, nossa, ele não anda mais comigo. O que é isso? E agora? Não vai mais me reconhecer? Eu não sou mais a Tata? Então, eu admito hoje que eu passei por um momento de sofrimento de início. Sofrimento? Desconexão. Sim. Toda desconexão, ela gera uma dor, né? Desconexão. Os relacionamentos ficaram diferentes, né? E aí, Robinho? Cara, pra mim foi muito complicado, meu. Como a Márcia e o Marcelo já falou, o meu é um misto dos dois. De não ter a cultura, né, de estar convivendo sobre essa vida cristã. Éramos de famílias espírita, né? Então eu conhecia só o catolicismo. Fala mais no microfone, irmão. O espiritismo, então, pra mim foi muito complicado. E como eu era muito próximo dele, por ele ser o mais novo, e eu ser muito próximo dele na questão de futebol, de balada, de festa. Então, pra mim, foi complicado. Quando ele tomou a decisão, graças a Deus, né? Eu oro por essa decisão que foi linda que ele tomou, hoje eu entendo. E aí, quando ele seguiu, eu falei, esse cara tá ficando doido, eu tenho que ir lá. Eu tenho que ir lá pra saber o que tá acontecendo. E aí eu fui, eu lembro até hoje, como se fosse hoje, ele tava numa igreja de denominação de placa, era mundial, né? Eu fui lá, mas fui com os olhos do mundo. Falei, não, eu tenho que tirar ele de lá, vou lá, vou fazer alguma coisa. Eu não queria nem entender o que era a religião dele e nem entender o que era essa religião. E aí eu falei pra ele, não, você tem que ir pra uma igreja menor, tentando de qualquer jeito tirar ele do caminho ao qual ele escolheu. E na verdade, depois de muito tempo, eu entendi que eu era muito egoísta. Que na verdade não era sobre ele, era sobre mim. Eu tinha medo de perder, então quer dizer, eu era um ser humano egoísta. O meu medo era da perca, não do que ele estava ganhando e nem quis entender o que ele ia ganhar ou o que ia retribuir para a vida dele, mas sim o que eu ia perder. E aí foi complicado, mas depois que eu vi a mudança na vida dele, não a mudança, né, a transformação, porque eu pensava que ele ia mudar, né? Falei, puta, meu irmão vai mudar, não vai ser mais o mesmo. E depois que foi vendo a transformação, o quanto foi gratificante, o homem que ele se tornou, a qualidade de vida que ele teve e trouxe para nós também, como o Marcelo falou, ele era muito nervoso, explosivo, tinha
as dificuldades mundanas. Eu não me enxergava assim, não, mano. Não, mas pra mim tava normal, porque é o que eu queria, né? É o que eu gostava, tava junto ali, não, se for, vamos junto, tamo sempre... E aí essa tranquilidade hoje me traz um conforto, uma paz, e eu agradeço a Deus por essa decisão que ele tomou, que fez milagres e maravilhas na nossa família e vem fazendo, né? Espero que as pessoas que já se transformaram, que eu amo, agradeço e tô junto, vem da caminhada, espero que alcance mais pessoas, eu, meu irmão, que conhece, mas ainda não estamos frequentemente presente nessa... então ficamos para trás, né? Porque a mãe já se batizou, o pai já se batizou, e daqui a pouco a gente fala um pouco dessa conversão. Para quem está nos assistindo entender, graças a Deus, a nossa família sempre foi muito unida, muito conectada, muitas experiências familiares, né? A minha conversão, assim, para que possa entender, eu achava que eu tinha ido para Cristo por amor, porque tem uma questão que fala, ou você vem por amor ou vem pela dor. E para mim o contexto eu estava indo por amor. Mas eu fazendo uma retrospectiva, pensando, né? Eu lembro que toda sexta-feira, quando eu ia pro trabalho, eu parava o meu carro na Turistiquinha e chorava, porque nós tínhamos sofrido a perca da morte do tio Leiva, né? Tinha tido a perca da morte do tio Dilso, depois do tio Leiva. E quando eu tava naquele serviço, teve o tio Card também que faleceu. E eu chorava sempre quando eu tava indo, porque a nossa família era muito aglutinada, sempre foi e continua sendo, graças a Deus. Isso é o diferencial da nossa família, né? Porque aonde que um vai, todos vai seguindo junto. E eu acho que isso aí teve muito participação dos nossos pais, né? Porque graças a gente não pode esquecer que ele criou a gente muito seu Américo, amoroso. Dona Leonor é maravilhoso pra gente e fez a gente ser sempre unido. Isso aí a gente... E vai ser assim a vida toda. Um vai, tá bom, o caminho tá bom, vamos lá, vamos conhecer. Vamos e não pode esquecer também que o Anderson acompanhou você muito, né, Rodrigo? O Anderson Meu filho. O Anderson foi uma oração que eu fiz. Eu falei, Senhor, que a Simone não era convertida ainda, minha esposa. E eu falei, Senhor, tô me sentindo meio sozinho aqui na caminhada. Aí Deus levantou o Anderson, caminhou comigo por muito tempo. E aí você disse assim... Depois veio a Juliana, vida no altar, Marcela, pela minha família toda convertida. E isso foi um voto que eu fiz no monte, né? Mas para concluir, eu achava que eu tava indo por amor. E ali no caminho, assim, eu sendo evangelizado já no serviço. E ali a Simone tinha perdido um bebê, né? De 3 meses. E aí eu comecei a questionar a antiga religião, nós éramos espíritas. E eu comecei a questionar e foi aonde que eu fiz um voto, eu lembro até hoje, né? Porque Deus, ele tem a sua multiforme graça, a sua maneira de trabalhar. Eu lembro que com a primeira vez que eu entrei na igreja, eu não sei se vocês tinham entrado ainda, eu nunca tinha entrado na igreja evangélica. E aí eu passando na frente da igreja Paz e Vida, tinha uma negrona, né? Tinha que ser uma negrona ali, a gente passando na frente. Por que tinha que ser uma negrona? Porque a gente se identificava, né? Muitas das vezes o espiritismo era taxado como uma religião afro, né? E ali aquela negrona me convidou para entrar, eu entrei, a palavra falou muito comigo aquele dia. E eu lembro que eu já tinha lido a Bíblia todinha. E eu só pedia para Deus sabedoria, porque eu tinha lido a história de Salomão. E eu pedia coragem para enfrentar as situações que viriam na minha família. E eu pedi essa coragem para Deus, eu pedi esse entendimento de começo, assim como vocês, eu também, a minha oração, Senhor, traz a minha família, traz a minha família, traz a minha família, muda a minha história, muda a história da minha casa. E um dia, subindo um monte, eu fiz isso aí. Eu falei, Senhor, a minha vida no teu altar, pela minha família na tua presença. E eu acredito que Deus, ele ouviu, né? Creio. E começou a mudar aí a história, né? Então, foi um pouquinho da história da minha conversão. Depois veio as crianças começaram a vir primeiro, né? Veio a Juliana, levei a Marcela. A Juliana e Marcela dançavam na igreja. A Emily chegou aí também. Veio o Eric, o Emily, foram meus liderados lá na igreja Apocalipse por um tempo. E aí Deus foi movimentando e tocou o coração. Eu lembro da Márcia, né, Márcia? E aí a Márcia se converteu. E aí a gente vai falar como vocês sentiram aí o impacto da conversão da Márcia, que ela foi depois. Mas fala um pouquinho da sua conversão, Mar. Então, a minha conversão foi meio que complicada de início. Eu estava em casa, nós tínhamos passado por alguns momentos, né? Foi o falecimento do pai do Félix. E o meu irmão Rodrigo, né? Meu pastor hoje, meu apóstolo, levou uma Bíblia para mim e um capítulo.
E ela fechou. Aí eu falei, foi esse capítulo. Só que o capítulo que eu fui ler não tinha nada a ver com o capítulo... Qual que era? Fala aí. Não, o capítulo que eu li, o Senhor se apresentava dizendo que não me reconheceria. Porque eu trouxe muito pro literal, muito para mim. Não me reconheceria. E a gente acredita, quando a gente está numa religião espírita, que tudo que nós fazemos é em nome de um bem maior. E aí ele dizia que nenhum dos feitos seriam reconhecidos, mas que eu seria vomitada da sua presença. E eu digo assim na primeira pessoa, porque a forma com que eu reconheci essa palavra em mim. Aí eu falei, mas meu irmãozinho me disse isso na minha ignorância, né? Até que o Félix falou assim pra mim, eu acho que ele só deu pra você ler, mas quem tá falando pra você aí é Deus, né? Eu falei, meu Deus, é isso então. E eu sempre fui muito estudiosa. E aí eu fui fazer traduções, e eu fui procurar fundamentos, finalidade, funcionalidade em tudo que eu tava fazendo, e eu não encontrei nada. E aí eu falei, meu irmão tá certo. E aí a minha cunhada sempre andando lado a lado comigo, e a gente fazendo caminhadas, né, para saúde, para estética. E aí no caminho a gente ia cantando as músicas do Fernandinho e ia traçando o que eu ia fazer. Não, quando eu chegar hoje eu vou jogar aquilo fora. Quando chegar aquilo outro, vou jogar. E aí de repente nós se deparamos assim com medo, mas eu sempre tive ela como minha melhor amiga, filha, irmã, tudo que ela já é ainda até hoje na minha vida. E entramos na igreja que eles congregavam. E ali eu tive assim experiências inacreditáveis com o Espírito Santo. E era uma alegria tão grande que não podia ficar só para mim. Aí eu falei assim, Senhor, eu descobri que o Senhor não é um Deus de confusão, e aonde eu tô indo agora, o Senhor vai levar toda a minha família. E eu tinha segurança, né? Porque no meu relacionamento eu tinha o meu irmão que já estava lá, e eu sempre tive certeza que nenhum dos meus irmãos fariam nada ou levariam a mim e a minha família para um lugar que não fosse 100% bom. Então a minha confiança ainda não era 100% no Senhor, era 100% na família. E quando eu cheguei, que eu fui vendo, observando, conhecendo pessoas, e o Senhor, aonde eu ia, falava comigo. Eu estava no trem, alguém se levantava e falava algo de Deus para mim. Eu estava no restaurante com ele, vinha alguém, falava alguma coisa. Eu entrava no restaurante só para falar comigo. Aí eu falei, nossa, se Deus fala. Teve uma vez dentro do carro, né? Indo pra minha unção. Exatamente. A irmã sentada lá na Zafira 7 Lugar. Sim. A irmã sentada lá atrás. Meu Deus, se levantou, sim, Deus falando através da vida dela. E eu me senti, assim, muito amada, né? Eu falei assim, nossa, que incrível. E esse momento de acolhimento, de derramamento de unção que o Senhor fez na minha vida foi me fazendo cada vez mais segura. Mas, assim, eu admito que ter o meu irmão já convertido tinha mudado completamente de perspectiva para mim. Porque eu tinha um lugar onde eu não queria só eu estar. Eu queria que o meu marido viesse, que os meus filhos viessem. E o primeiro era o quê? Ele era o meu evangelista. Falei, não, ele sabe das coisas e vai me ensinar tudo. E ele sempre foi, assim, aquela base de eu estudar. E aí eu olhava e sempre falei, Senhor, mas eu não sou sozinho. Eu tenho um irmão que é o meu gêmeo. Eu também tenho um outro irmão que me presenteou com sobrinhos amados e muito lindos. E foi bom para minha família. Traz eles também. E aí, aos poucos, eu tô vendo as coisas acontecer. Amém. E aí, Marcelo, como você sentiu o impacto da conversão da Márcia? Porque vocês têm uma ligação muito forte, né? Porque são gêmeos. E como foi que você sentiu? A Márcia é minha gêmeas, né? É igual eu falei, a gente é muito unido. E é igual ela acabou de falar. Meu, se ela tá indo, porque é o melhor. Eu sempre fui assim, né? E a Márcia é autoritária, né? Eu tô aqui, você vai vir aqui. Nós não temos muita escolha com ela. É verdade. É verdade. A gente não pode esquecer essa parte, né? Mas eu tenho certeza que a gente quer um melhor para o outro, né? Às vezes eu tô em certos projetos, você vê que vocês apoiam, a gente faz a festa das crianças, todo mundo, vai no Homens de Verdade, vamos, a gente desmarca o compromisso, a Mana fala, tem um tal projeto, a gente vai junto. Isso aí vai fortalecendo, porque eu, assim, no meu ponto de vista, a gente é um instrumento, né? A gente não nasceu assim sabendo, ó, isso aqui é bom. A gente vai tendo experiência, vai tendo conhecimentos e vai tendo oportunidade de escolher o melhor. Sim. Aí quem escolhe o pior... A vida é feita de escolha. Cabe a si própria. E eu já tenho uma facilidade, né? Porque meus irmãos já vão abrindo as portas. Às vezes eu abro algumas portas também. E a gente vai vendo o que é de melhor.
Então Isso foi que faz a tranquilo. diferença. Ah, foi tranquilo. Ainda mais porque ela era a cabeça, estava encabeçando o negócio, né? Mas ela falou que tem uma frase aí. O que o Marcelo falou, Mar? Fala aí. Não se mexe no time que tá ganhando. Mas depois ele descobriu que tem um Deus maior acima de tudo. Mas você vê o nosso amor. Agora ele sabe que a gente tá no time que tá ganhando. Não, mas você vê o nosso amor. A Mana falava assim, ó, você vai vir na praia e é hoje, se vira. Sim. A gente ia. Sim. Hoje eu uso essa influência familiar, né? Porque é muito bom ser a única menina dos três. Eu tenho que admitir em público, né? É maravilhoso. Porque eu sempre me senti né, acolhida, amada. E sempre Sem os bullying, né? Sem bullying. Mas sempre valeu a pena ter cuidado de vocês. Porque hoje vocês cuidam de mim e Deus cuida de todos nós. Amém. E aí, Robinho, como você sentiu o impacto aí da conversa da Mana? Essa parte que ela falou que Deus cuida de todos nós, acredito, mas a gente cuidar dela é difícil, porque ela é protetora, mesmo Ela não dá longe, oportunidade pra nós. Meu, ela é aquela pessoa que todo irmão queria ter, porque ela mesmo de longe, a gente não se fala muito, por causa dos compromissos dela na escola, na família, no ministério. Mas se você gritou, ela tá lá. Se um machucou, qualquer um ela quer pegar, quer levar. E na conversão dela, pra mim, foi maravilhoso. Foi mais tranquilo que a do Rodrigo, porque o Rodrigo já estava um tempo na caminhada, então já estava vendo a transformação e o quanto bom Deus estava fazendo para a vida dele, que já tinha ido acompanhado, já tinha tido até umas intimidades, mesmo sendo mundano com Deus numa outra igreja que ele foi pequena, foi uma festividade que você me levou. Sempre eu comento com você do menininho lá. Sim. Foi maravilhoso, então eu já estava mais tranquilo. E para mim foi maravilhoso porque eu vi a dedicação e vejo a dedicação até hoje que minha irmã e meu cunhado, que é um irmão nosso também, tem com as coisas de Deus e as coisas que eles acreditam. Então eu questionava muito. Falei, nossa, minha irmã faz tanta coisa, acolhe tantas pessoas, mas eu via que ela estava meio sobrecarregada. Meu cunhado sempre trabalhando, fazendo as coisas andavam, mas não andava da forma que eu vejo hoje. Mais tranquila, mais sereno. E aí, quando ela se converteu, aí eu sabia que ia ser um processo que é longo, mas meio curto para a vida dela, porque ela é muito sábia, sempre leu muito, sempre foi muito estudiosa. Eu falei, Deus tem promessa, então ela não vai ficar só como uma mera senta, levanta ou carregar a Bíblia debaixo do braço. Sabia que ela ia ter uns cargos, porque é dela, ela gosta de cuidar, ela gosta de acolher, ela gosta de trazer sempre foi pastorona, né? Sempre foi pastora, só que de outra forma, né? Então, pra mim é maravilhoso. Só tenho a agradecer e você ficou em me paz, orgulhar. então. Nossa, foi uma tranquilidade tremenda. Até hoje né? E creio que quanto mais nós formos indo, mais vai ser, né? E através dela... E uma coisa que o Rodrigo falou interessante, o Marcelo e a Márcia, a questão da família, meu. E pra mim é tão gratificante fazer parte da família de vocês, que até o ministério é família unida pela graça. E uma palavra que o Rodrigo fala sempre nos ministérios, nos cultos, quando eu vou, ou algumas pregações, é que se não for família, não tem motivo de ser. Então, eu acho muito maravilhoso na vida do Rodrigo e da Márcia. E através da Márcia nós aprendemos isso, né? Que a família tem que estar unida. Ela e meu cunhado, até um abraço pra minha esposa, pros meus filhos, né? Deus abençoe. Manda. E é legal esse negócio de família. Quantos filhos você tem, mano? Tenho Fala 4 filhos pra honra e glória do Qual Senhor. o nome Uma deles? esposa, tenho o Eric, mais velho, a Emily, o Edgar, a Eloá e minha esposa, a Roberta. Muito obrigado, Deus, por tudo, essas honras, essas graças aí. E eu lembro até hoje, eu comento com todo mundo. Falei, quando eu decidi formar uma família com a minha esposa, a minha irmã e meu cunhado me pegou pelo braço, eu não sei entender nada, que estava sempre próximo deles, me levou no mercado para fazer a compra deles, não era nem para mim, meu. Pra que eu vou no mercado? Não, vocês vão no mercado. Lembro até hoje, ela morava em Morato, no mercado era o Saito, e fizemos uma compra dela, meu cunhado falou, pega o carrinho. E meu cunhado é um exemplo pra mim de irmão, de pai, de tudo, né? Félix, vem pra mesa, Félix. E aí, pegou aquele carrinho, me levou pra cá, me levou pra lá e comprando coisas pra ele. Eu sem entender nada, que não tinha nem condições de comprar as coisas ainda pra mim, né? Não tinha família. Aí meu cunhado falou uma coisa que eu lembro, e pros mais novos aí que quer ter um relacionamento, é a realidade. Falou, ó, já que você quer casar, a vida de um homem é isso. Você tem que honrar sua esposa, sua família, fazer a compra e suas obrigações. Então, esse quesito de família já é englobado. Aí na hora que você viu o valor, você falou assim, nossa... Não, graças a Deus foi tranquilo, né? Depois que eu tomei a decisão também, não tenho o que reclamar até hoje. Lógico que vinha as brigas, as turbulências, vinham, né? Que não tem mais, depois que nós conhecemos esse Cristo aí que o nosso irmão apresentou. Então, fomos evoluindo e é uma eterna evolução. Então, hoje tem mais sabedoria para lidar com as situações, com as coisas. Eu acredito que essa nossa conexão foi o que facilitou um pouco a entrada do evangelho, né? Sim. Essa união, esse amor. Como eu me senti com o quê, mano? Com a minha conversão. Vixe, quando a Márcia... Eu lembro que eu tava no serviço e ela falou pra mim assim, ó... Ora por mim que eu tô jogando tudo fora. E aí eu só choro, né? A gente chora, a gente é chorão. A gente chora, se alegra e...
pede para Deus direcionamento para os próximos passos, que a gente sabe que a caminhada com Cristo ela é maravilhosa, ela é linda, mas ela tem também ali a cruz, né, que nós temos que carregar. O fardo que o Senhor ele deixa suave e leve, mas não deixa de ser um fardo, um peso que a gente, mínimo possível, mas para nós como seres humanos às vezes se torna pesado por causa do nosso lado emocional, do nosso lado físico, intelectual, da nossa maneira de pensar, até ter a mente formulada no cristianismo. Então a gente pede para Deus estratégia. Graças a Deus, Deus deu estratégia, né? E eu pude direcionar vocês ali dentro do Evangelho. Estamos juntos até hoje, né? Agora que a gente, né? Deu uma separada para poder ganhar, alcançar mais almas. Pastora Márcia é pastora, juntamente com o pastor Félix, lá na igreja Família Unida pela Graça no Nações. Um trabalho que tá lindo, que tá crescendo maravilhosamente. Maravilhoso, as crianças da aula linda, hein? Hoje tem, hein? Hoje é as crianças? Hoje tem que hoje levar as crianças. Eita, aquelas crianças. Você já viu as crianças lá? Claro, Já são os X. Ô Marcelo, o Robson mandou um beijo aqui, manda um beijo também pra não ficar aí, mano. Vai. Qual é o nome dos seus filhos? Meus filhos é o... A Nathalie. A Nathalie é a mais velha, o Leonardo, a Anderson, a Marcelinha caçula, a Marinalva, minha esposa, um beijo. Só pro pessoal entender quanto tempo você tem com a Marinalva? 35 anos. E você com a Roberta, Ross? 27 anos já de convivência. E você com o Félix? 31 anos de casado. E eu com a Simone, 25 anos, hein, gente? Glória. Mas tudo isso só é possível porque também nossos pais... Tem quantos anos de casado nossos pais? Nossa, 52 nossos pais, anos. 52 anos de casado. 52 anos, então... É uma incrível, história. deixa eu mandar um beijo também, né? Manda, Marcelo, vai lá. Ah, eu também tenho 5 netos também. 5 netos, fala. A Loena, a Ayla, Maitê. a Maitê, que é minha neta De de coração. coração, o Vitor, Neto de coração. Aqui vem pra dentro, a gente Alana. abraça, filho. a Lana, Alana. a Maia, A Maia. o Noah. O Noah. E o Vitor e a Maitê, eu sempre vou levar, eles é meu avô, É. é adotado de A coração. gente vai Então, na realidade, é aprendendo a amar 7. cada vez Nossa, mais, né? Quem vem pra dentro a gente abraça, filho. Aqui não tem, a família cresce cada vez mais, a gente Deixa só eu mandar agrega. meus beijos, Vai lá, Mar. meninos. Vai lá, Mar. Minha filhinha mais velha, a Bianca, paixão da Bia. minha vida, minha amiga. A Juliana, minha caçulinha, é o meu único menino, o do meio, que já veio com outros presentes, que é a Tainá, o Arthurzinho, Adriel e a nossa pedra preciosa agora, que é a Analice, né? Analice. Então eu só tenho que glorificar a Deus porque eu já vim de uma família maravilhosa e é sincero, viu? Pessoal, saibam que isso tudo é a realidade. E só cresce. Quando o amor do Senhor ele nos alcança, muda o nosso coração e o nosso entendimento, as outras coisas são todas acrescentadas. Família feliz. É claro que, como toda família, tem alguns desacordos, mas nós resolvemos de uma forma cristã. E resolver de uma forma cristã é viver mais felicidade, porque aquilo que tinha sido chateação torna a nossa fortaleza. Então, levem isso para vocês. É isso aí. A gente enfrentou... Eu lembro que tinha uma resistência do nosso pai. Eu lembro que o pai, ele falava quem lesse a Bíblia ia ficar doido. Você lembra disso? Sim, tinha essas histórias. Eu não li. Quem leu o Apocalipse ia ficar maluco. Eu acho que eu lia, não entendia muita coisa, não entendia praticamente nada, mas eu lia mais para poder afrontar o pai, né? Que ele sempre falava, eu não tenho que ler a Bíblia. Então eu li o Apocalipse, Nostradamus li também, né? Que era uma parábola do Apocalipse, e aí, meu, vai ficar doido. Você vê que às vezes a Era a gente é preocupação criança, do que ele os não pais da entendia, gente né? influenciam a gente, né? Porque quando passava os crentes com Bíblia, eu tinha medo. Acho que, se eu não me engano, a mãe da tia Bel, a falecida Dona Flora, eu acho, se eu não me engano. É essa, Dona Ela Flora. vinha com a Bíblia, eu tinha medo. O livro da capa preta, né? É, o livro da Meu capa Deus, preta. E quanta falando, ignorância nossa, a gente tinha, eu né? tinha medo, realmente. Era o Aí verbo. quando eu escutava lá aquela gritaria, eu falava que esse pessoal é tudo doido lá dentro da igreja, o pessoal é maluco. tá escutando acontecendo gritaria lá? na porta. Então, tem muitas coisas que vêm da crença, vem daquilo que a gente, né, vai aprendendo na infância e vai carregando pra vida, até que alguém decide quebrar um paradigma e falar, E a opa, visão, né? do outro lado da Toda ponte uma não, geração. do outro lado da ponte não é tão feio assim como a gente imaginava, vamos lá, e eu acredito, como já falei, que esse amor nosso, ele fez a gente se unir. Eu acho que a conversão da mãe, eu acho que foi mais fácil, né? Sim. Ainda mais porque a Marcinha já tava lá, né? É, a A Marcinha. Mas como que vocês sentiram a conversão da mãe?
Ah, da mãe eu sabia que era pouco tempo ela ia se converter, como você falou, você sendo caçula, mas a Márcia estando, se a Márcia tá, meu, todo mundo tem que estar. Nossa, quanta responsabilidade. E aí eu sabia que até hoje eu comento, né? Eu falo pros meus irmãos, pra Márcia, falo, meu, vamos levar a mãe pra passear, vamos pra praia. Aí eu falo pra Márcia, mas você tem que ir, porque se você não for, a mãe não vai. E hoje eu entendo e fico grato. Até falei pra ela, falei, Márcia, muito obrigado por você ser minha irmã e passar essa tranquilidade. Ela vai ficando mais velha, vai se aplicando mais a algumas pessoas que tenham mais segurança, né? Graças a Deus pude viver com a minha avó, falecida, e eu via que ela tinha uma segurança em mim onde eu ia, ela queria estar, porque eu estava sempre junto, né? A minha família não era tão grande ainda, e aí eu dava para dar um conforto maior para ela e estar presente. Então a Márcia passa tudo isso, então minha mãe quer estar e eu acho maravilhoso. Não que eu não queira estar com a senhora, viu, mãe? Mas... Beijo, mãe! Tá tranquilo. Dona Leonora! Então eu sabia que era questão de tempo, que era fácil para ela estar indo, tá negando as coisas do mundo que ela como fumava, né? Porque o que nós via de mundano da nossa mãe sempre foi mais pode falar que a mãe fumava, que o pai não cigarro, sabe. Né? Pelo menos eu ela largou completamente. Não tinha alguma outras coisas, como conheço o mundo, de falar, minha mãe é mundana, teve que ir lá abrir mão do mundo. Não, porque eu sabia que o problema dela era o vício do cigarro. Agora outras coisas era tranquilo. Então eu sabia que era questão de... Mas conversa às vezes paralela, você gosta de afrontar a mãe. Isso é pra brincar com ela, pra tornar mais Mas fácil, a mãe viveu só pra gente. A mãe não saiu, não ia não era baladeira, festa, né? nada. Igual às vezes a gente vê algumas mães, né, que gostam de sair e tal. Nossa mãe, graças a Deus, nunca gostou, né? Mas o pai que... Mas como que você sentiu, Marcelo, a conversão da mãe? Foi tranquilo também? Não, da mãe foi tranquilo. Agora do pai foi inesperado, né? Do pai, calma que a gente vai chegar no pai ainda, calma. E aí, da mãe era algo que eu já esperava, né? Como vocês já falaram, assim, ela sempre gosta de estar nos lugares que eu estou e ela me ouve muito, né? E não tem como você viver uma maravilha desse porte sem você contar para todas as outras pessoas. Sim. O que está em você tem que impactar o outro. E quando eu fui contando para ela, mas como que é isso? Como é que... Porque como nós estávamos conversando, se vocês pensarem, foi tudo fruto de uma cultura ruim. Se nós puxarmos lá nos nossos ancestrais, essa geração ali, logo no início, já vinha uma carga muito pesada, um entendimento distorcido da Bíblia, da palavra do Senhor, das manifestações de Cristo. Era algo muito longe, porque nós éramos aquele tipo de católico, né? Que a gente chamava de não praticante, hoje a gente sabe a palavra que a gente dá para isso. Sim. Depois fomos passando em vários lugares. E nós eu não posso dizer quebrar essa cultura, né? Ainda bem que o Rodrigo veio para quebrar, porque tinha pessoas já que era cristã, e que era a família da tia Nilza, né? Que sempre de berço. E para você quebrar a cultura é difícil, igual a Marta falou. Ainda mais também porque nós não tínhamos tanta afinidade para eles mostrarem para nós saber. Hoje, até mesmo nisso, viu? A dona Flora é da tia Nilza. É da tia Nilza. A da tia Bel também era evangélica, que esqueci o nome dela agora. Dona Isabel. Dona Isabel. E assim, eu acredito que é experiência hoje até pra gente pensar no como nós proliferamos a palavra do Senhor agora, né? Eles eram, mas de uma época onde era tudo muito resguardado para si, e quem não é daqui tem uma certa divisão, né? Do tipo, não é daqui, tá nesse quadrado. Eu nunca vi, assim, uma manifestação forte. Porque eu acho que, assim, por não ter essa proximidade, criava até uma forma deles não querer entrar num outro universo nosso também, de repente, um atrito, né? E outra também, a gente sabe que nós éramos, assim... Nós éramos contaminação pura, né, meu irmão? Meu Deus. E é pra você quebrar a cultura é difícil, né? Mas com muito amor, né? Era uma contaminação com muito amor. Mas era aquela questão, uma família tudo fazendo amorosa, por amor, né? mas sem ainda ter enxergado que o verdadeiro amor é Deus. Sim. E depois que nós enxergamos que Ele é soberano e Ele é a verdadeira personificação do amor, tudo, né? E que o amor que nos atinge vem dele e nos impulsiona a tocar o outro. A mãe, não teve um lugar que eu fui que a mãe não tenha ido. Sim. E eu glorifico a Deus por ter levado ela agora no lugar mais, né, o lugar de confiança, um lugar que vai garantir a glória eterna. A salvação. E assim, a salvação. E quando eu a vi descendo, eu olhava para o Rodrigo, que eu pensava assim, glórias a Deus, aleluia, a oração do meu irmão foi ouvida. Sim. E da mesma forma, oração, né, não, eu digo mais assim, a sua, porque a sua foi a primeira. A minha oração, na realidade, a minha vida no altar tem uma outra coisa, mas é muito pessoal meu agora. Mas assim, eu olho e vejo que Deus ouviu a oração dele. E eu tenho certeza que essa oração, ela continua se propagando. Sim, eu creio que do mesmo jeito que nós vimos a nossa mãe e nosso pai, eu ainda vou ver o seu batismo, o batismo do Marcelo, dos meus sobrinhos, em nome de Jesus. Ele já pisou na água, né? Você sabe, né? Já deu uns passos já lá dentro. No batismo do Rafael, ele estava quase se jogando lá dentro.
Não, assim, Eu creio que vai ser um um processo, ato... né, Sim. que assim, antes eu costumava dizer, conversa com a minha esposa, fala assim, é tudo no tempo de Deus. Hoje eu já mudo essa versão de fala e no digo, seu tempo. o tempo de Deus Tá sempre aí. é agora. todo Então, tempo. quer dizer, não tem nada do tempo de Deus. Se eu não fui ainda, é por erro meus, não por escolha, mas por falta de... Nem de responsabilidade, mas de Coragem de coragem, né? mudança. Porque igual eu falei, nós somos, eu falo, não nós, eu sou egoísta, né? Então a gente tem medo da mudança, né? A gente não, muitas vezes a gente não enxerga o que a gente tá pra ganhar, mas pensa no que a gente vai perder. E às vezes a gente não perde nada. Eu vejo pela vida do Rodrigo, eu falei, Não perde. perdeu nada. Hoje, graças a Deus, é tranquilo pra ele, é tranquilo pra mim, pro meu irmão, eu creio. E a vida dele fala por si só, né? Pra mim é um pouco mais corrido, né, mano? Hoje... E a questão do que a Maria falando, é complicada essa questão de cultura, né? Porque pra mim tava tudo bem, né? Eu fiz catecismo, o Márcio fez catecismo, Rodrigo, não sei se fez, Marcelo fez. Eu fui, né? Aí aos domingos, de vez em quando, eu ia na missa com a minha avó, já tinha aquele cronograma, né? Sentava, levantava. Meus filhos nasceu, batizei na igreja católica, mas assim, não sabia nem o que é realmente o batismo. Pra mim era só batizou por causa da festa. Ah, batizou, vamos fazer um churrasco, né? Márcia, madrinha da minha filha até hoje. Mas assim, não que não era bom, era ótimo, maravilhoso. Era festa. Só que eu não tinha... não que seja errado também, né? Se batizar numa igreja católica, não estamos aqui para falar de religiões. Não, de forma nenhuma. Que é maravilhoso. Mas é o entendimento, né? Eu não tinha entendimento. Para mim, assim, vamos lá, batiza, faz o cursinho e vamos para uma festa. Então, quer dizer, e aí quando você começa a aprender mais de Cristo e a ler mais, né? Porque isso aí força, né? O Rodrigo e a Márcia força a gente buscar mais, a mim buscar mais. E através deles, você vai buscando, você vai entendendo e vai vendo coisas que você não entende, né? Aquele que foi batizado. Eu mesmo... não sendo batizado ainda, não estando constantemente na igreja, mas já passei por muitas coisas com Cristo, muita intimidade, que eu falo, se não é Cristo, eu não sei o que é, porque é algumas coisas que aparecem, que acontecem, que você fala, agradece, fala, obrigado, Deus, porque se não fosse você, eu sozinho não conseguiria, né? Vamos falar do Pai, senão não vai dar tempo. Isso, vamos lá, não vai dar tempo de falar do Pai. E como nós sentimos, assim, eu vou deixar vocês falarem, que eu sou caçula, eu falo depois. Como vocês sentiram, assim, o batismo do pai, a conversão do pai, né? Que é um processo gradativo, a conversão, a gente se converte a cada passo que a gente dá, a gente vai analisando as rotas e vai mudando de rota, né? Então, a conversão do pai, o batismo do pai, como vocês sentiram isso? Qual foi o impacto? Pra mim... foi uma surpresa muito grande, né? Porque o pai é aquele pai, assim, que cuidou muito bem da gente, mas não dava opção da gente conversar, né? Se fosse falar com ele, idiota, eu que sei. Aquele jeitão dele, né? Todo carinhoso, mas dá uma de firmão bruto. É igual você, mano. Brincadeira, vai. A gente puxa o pai da gente, ficou feliz, né? Se eu for 50% que é meu pai, já tá bom pra caramba. Verdade. Mas foi um susto, né? Aí eu falei assim, não, e agora? Tá indo todo mundo, até o velho Durão, o negócio é bom mesmo, né? A gente surpreende, a gente fico muito feliz porque acredito que se não tivesse tido essa conversão do nosso pai, acho que ele já não estaria mais com nós. Porque ele tinha um problema muito sério com bebida, a gente não conseguia conversar com o pai da gente. Hoje em dia a gente senta, a gente conversa, a gente beija. O pai da gente não gostava nem que beijava, nem que abraçava ele. Só eu. Eu acho que ele percebeu também o tempo que ele tava perdendo, né? Porque os netos não queriam nem... Não tava querendo nem, perto, né? Não queria nem ir lá. Quando tinha uma festinha, a mãe ficava nervosa. Acho que a mãe também já tinha até, porque a mãe ficava muito nervosa. Porque ele não gostava do jeito do pai tratar. Queria proteger nós e proteger ele também, né? A mãe queria proteger a gente e proteger ele, né? E com tudo, a nossa família... de não fazer nada de errado pra magoar, pra machucar, fazer um filho ficar com raiva do pai, né? Na realidade, não dá tempo hoje aqui pra gente conversar por muitas coisas do nosso pai. Vamos ter que marcar uma outra live. Porque assim, o nosso pai, ele vem de um histórico de um pai que deixou de ser criança aos 10 anos para sustentar a casa. Um homem extremamente íntegro, extremamente trabalhador, extremamente... O amor dele é dado de uma forma diferenciada para nós. Sempre sério, porque ninguém quer criar um filho para ser um marginal. Então ele achava que a dureza que ele estava dando, principalmente para os meninos, para mim menina era diferente. E aí o que acontece? Era aquela forma, entendeu? Mas falando da conversão dele, eu me senti mais grata do que tudo no mundo, porque eu sei que muitos outros joelhos se dobraram para isso. Nós temos a nossa tia Joana,
um amor, uma paixão na minha vida, que passou 20 anos ali orando pela minha conversão também, pela conversão do meu pai e de tantos outros que ela não comentou. Sim, te ajuda. Nós temos o apóstolo Ruberley, que é um diferencial, porque o meu pai, por esse jeito durão, nosso pai, por esse jeito durão, era difícil de conversar com ele, de falar para ele a realidade. E num evento da igreja, no retiro, ele chegou e falou assim, não, tio, não tô falando com você agora como seu sobrinho. Eu estou falando como apóstolo. No pleno exercício do meu ministério. Necessário, né? O Senhor precisa se converter. O Senhor está ciente do que está acontecendo aqui? Quando o pai falou, não, eu tô entendendo. O pai estava até muito bonzinho, né? Eu tô entendendo. Ele falou assim, então, o senhor quer se converter? O senhor aceita? E quando o pai falou, eu aceito, né? Aceito. É bom, aceito. Daquele jeitão dele. Maravilhoso. Gente, eu achei que o meu coração ia parar. Porque eu fui no monte muitas vezes. Sabem que eu sou meio preguiçosinha para subir, né? Dá para perceber. E eu fui no monte pedindo isso muitas vezes. E aí, assim, no momento que eu achei que ele ia dar uma resposta, assim, sair pela tangente, ele aceitou. Foi ótimo. E aí eu vi a cura, a libertação, o recomeço. Hoje eu converso com ele, eu vi ele na piscina depois, boiando com os netos. E assim, eu percebi que nós passamos 20 anos sem ter essa essência paternal dele de uma forma mais tranquila. Mais serena, Antes né? era só medo e preocupação que refletia do jeito que ele era. E depois não. Depois ele passou por esse período de tranquilidade e de amar sem medo. Não parece fraco, só é amor. E você vê, eu acho que pra ele fez muito bom pra ele também, porque ele consegue brincar com os netos, com os bisnetos. Ele não tinha esse negócio de brincadeira. A vida dele, igual a minha irmã falou, era sério o tempo todo, porque ele teve compromisso cedo. E a bebida também, às vezes, deixa a gente meio cego, né? E aí as crianças se afastavam, né? Sim. Teve um momento bom dele também, que ele passeava com o Eric, levava o Eric pra treinar futebol, né? Foi. Aí ele começou a ver. Buscar a neta na creche. Foi maravilhoso. A bisneta. A bisneta. A bisneta, a Lorena, ele ficou buscando... Nosso pai, ele é a presença viva também da determinação e da decisão. Porque do momento que ele falou, não vou beber mais, não precisou de tratamento, não precisou de nada. Você viu agora, ele falou que não vai fumar mais? Não, ele não fuma mais. Eu fiquei isso é maravilhoso, né? E esse tempo que eu passei com ele no hospital, nesse tratamento do pulmão que ele passou, porque ele fuma desde, né, dos 12 anos, e ele simplesmente, eu falei, pai, se o senhor voltar a fumar, o senhor vai morrer. Ele falou, não quero morrer agora não, então não vou fumar mais. Mas e todo dia, quando eu passo pra vê-lo, o senhor quer uma pastilha, algo pra ajudar? Ele, olha, filha, eu tô tranquilo. Então, nosso Deus, ele cura. Ele, se você se decidir, viu? Pega isso pra você. Quando você tomar uma decisão, saiba que o Senhor está com você. O outro ser humano não vai poder te ajudar, mas o Senhor, ele pode te ajudar. Se ele disser, ser curado, você será curado e restaurado em nome de Jesus. Amém. E como você sentiu, Robinho? O legal, pegando essa fala da Márcia, que me leva para um lugar lá no passado, dessa decisão do pai de não beber e de não fumar. Porque ele sempre falou para nós, né? O homem tem que ter palavra. Então isso... Ele tem palavra. É muito forte, né? Que sempre falou, o homem tem que ter palavra. Na conversão dele para mim, eu pensei que não ia acontecer, cara. Mas Deus faz milagre. Deus é Deus, né? Que foi uma surpresa muito grande, porque, como já foi falado aqui, nós não tínhamos espaço de fala com ele, né? E ele sempre foi muito duro. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Exatamente. E ele não deixava, assim, a palavra dele tinha que ser a que sobrenava, né? Então eu achei que nunca ia acontecer. Mas quando aconteceu, pra mim foi uma alegria muito grande. Aí depois fiquei sabendo que, né, foi no retiro que teve, através da vida do nosso primo Ruberley. Deus abençoe, meu primo. E aí, fui no batismo, eu tava lá, veio maravilhoso, ele descendo as águas, subindo, e pra mim foi lindo. E a Nathalie se batizou naquele dia também, né? Aí, Nathalie. Foi lindo. E uma coisa que foi falada aqui, acerca nem da conversão dele, mas da vida, eu até já me questionei com o Rodrigo, uma coisa que eu não entendia. Meu pai nunca falava te amo, e aquilo me doía, assim, né? Falei, caramba, porque você vai crescendo, você vai querer entender. Você vê pai de amigos abraçando, te amo, dando um beijo no rosto. E eu falei, caramba, por que meu pai assim? Sempre me questionava, conversando com o Rodrigo, e o Rodrigo, sempre por ser o mais novo, mas sempre foi um cara bem cabeça, né? E já tava convertido também. Ele falou, a gente tem que analisar que o pai, né? Igual eles falaram, ele perdeu o pai dele com 7 anos de idade, com 8 anos, tava entregando pão num cesto em cima de um burrico. 10 anos eu tava dormindo num forno para ganhar algumas coisas e trazer o pão para dentro de casa. Como eu queria ter tempo, né? E aí fui
fazendo A vida era muito né? dura com ele, né? Foi Fui muito fazendo dura. análise e voltando lá atrás. Falei que é verdade, né, meu? Muitas vezes meu pai tinha que Algumas viajar. demonstrações são confundidas entre amor e fraqueza. né? Chegava às 8 horas da noite, né? Cansado, como queria ter tempo, meu? Hoje, graças a Deus, nós temos mais tempo possível, né? De É conversar. que nós damos uma outra- maiores demonstrações, né? Eu acho que até o tempo, Às vezes a gente né? mima até um pouquinho a mais, né, do que deveria. Eu costumo dizer que eles não tinham cartão de crédito, né, Márcio? Hoje o cartão de É, crédito cartão é a de gente mais crédito confortável, né? Porque antigamente ele só trabalhava, chegava, É dormia isso. e o dinheiro era no final do mês. Hoje nós temos cartão Mas de crédito, todo domingo né? nós estávamos na casa das tias. Sim. Mas Graças eu só a- tenho a agradecer pela vida do meu pai, da minha mãe. Muito obrigado. Se a gente fosse fazer, ia ter que fazer um podcast só pra contar a nossa história, aí, Nossa, né? é muita Nosso coisa. pai Mas já foi viajou, muito foi bom, né? viajado, né? Eu lembro com 4, 5 anos. Você já foi o Marajá, hein, Rodrigo? tendo Você que era o na- Marajá. Marajá. Não, Tendo quem- que ir na Dona Adélia, mas graças a Deus pela criação. Obrigado, pai, obrigado, mãe, pela criação que vocês nos deram. sim. Graças a Deus ninguém nunca foi preso, ninguém nunca roubou, sempre arcamos com as nossas responsabilidades. Não somos perfeitos, né? Mas pela Temos graça e nossa misericórdia família, de Deus, né? nós Nossos temos casamentos, nossa nossos família, nosso casamento, cônjuges. nos amamos. A conversão do nosso pai, pra mim, assim, eu sempre fui dentro do evangelho muito pé no chão e sempre tendo fé, né? De primeira instância, eu falei, opa, vamos ver, né? Na conversão lá, no retiro. Aí o pai foi dando passos, aí eu peguei o pai lendo Bíblia, eu falei, irmão, alguma coisa diferente. aconteceu. Alguma coisa E aí aconteceu. sempre falando, Márcio, o pai precisa se batizar, o pai precisa se batizar. E ele começou a ir pra igreja todo final de semana, como vai até hoje, né? Frequentando culto após culto, o pai precisa se batizar. E aí, quando ele desceu as águas, aí caiu a ficha. Eu falei, meu, agora é de verdade. Quando eu vi ele subindo, tem uma foto quando ele sobe do batismo, que a gente presencia de mais perto, ele olhando pra cima ali, olhando pro céu. Glórias a Deus, Meu, aleluia. foi a coisa mais linda que eu vi, assim. Inacreditável. Essa oportunidade é muito grande. Eu creio que Deus sempre me Deus sempre me Surpreende. me surpreende. Deus sempre me surpreende. Cada vez, cada batismo, eu creio que não vai ser diferente no batismo do Marcelo, do Robson, independente da ordem aí. Quem decidir primeiro, tô aqui. Dos meus sobrinhos, cada um que vai ali, desce, assume tenho fé. responsabilidade. Eu creio que Deus ele tem mudado o diagnóstico geracional da nossa família. Eu creio. E talvez, não sei, né, pelas gerações passadas, talvez já tenha alguém lá atrás, como a gente falou aqui, já tinha a tia que orava, né? Tinha a tia Lode, tinha a tia Tia Lode, tia Joana. Joana, já tinha a tia Vera, né? Tia Vera, beijo, Nossa, a mulheres tia Vera de é Deus. das primeiras, hein, Mulheres Vera? de oração aí. Então, nós somos Tia frutos de Leinha. oração, né? Sim. E aí veio tia Leia, depois tia Leia, depois Tia da Leia, gente na Lucimara, conversão. Luana. Lucimara, essa família que só cresce. E igual vocês falaram, a família unida pela graça é sim, de fato... e eu creio que Deus ele permite a gente passar por experiências e trazer isso para dentro do evangelho. É sim, de fato, uma imagem da nossa família. Eu brinco, eu falo para todo mundo que nas festas da nossa família era 3 dias de festa, né? Sempre tinha comida, graças a Deus. Sim. Primo sempre dormindo perto de primo, sem malícia, sem maldade. Sim. Então, Nossos irmãos. a família unida pela graça, ela cresce com essa essência, ela cresce também com essa visão de estar junto, de ser aglutinado, né? Tanto é que às vezes a gente tem que separar para crescer, dói muito, né, Mar? Dói. muito, mas a Tava gente chorando pra entende, a gente entende que é parte do momento para crescer no evangelho. E isso é muito lindo, que nós trouxemos para dentro da família unida pela graça um pouco dessa essência, um pouco desse amor, né? Que quem conhece a gente sabe que a gente se ama muito, né? A gente não tem meu, não tem seu. O carro de um é o carro do outro. Sim. Graças a Deus a gente não tem esse tipo de vaidade. A gente quer estar junto, não pode, porque cada um tem a sua os seus família, compromissos. né? Mas a alegria do fim do ano, aí da gente poder tá indo para um 09, sítio sim. junto Sim. e fazer esse retiro foi maravilhoso. Sim. Retiro familiar, É né? assim, né? 4 dias juntos. Eu creio, assim, que muitos que vê a gente conversando hoje até pode estar pensando assim, né? Nossa, mas esse amor aí é preso só nos 4? Não é. A nossa família, ela cresceu muito e agregou outras famílias, né? Nós temos mais 3 irmãos. Nós temos o Braz, o Diego, a Luciana, Isso, que nós beijo. esperamos no Evangelho também. Tá vindo gêmeos Que aí do Braz. amor na nossa vida. Vai vir Joaquim, Maria Cecília. Nós temos crianças.
de todos os lugares. Eu tenho uma jovem hoje que também é uma filhinha, que é Maria Eduarda, que está em casa. E o Robson já trouxe, né? O sobrinho da Roberta, e o o Lincoln. Através de profecias do Rodrigo, conversando com ele, o momento que É a resposta de Deus nessa profecia. É a resposta de Deus para a vida, sim. porque... E a família cresce. E a gente abraça, e né? é um amor tá seguindo, que, sim, né? Lincoln, tá? sim, não podemos dizer. Esse amor cresceu, sim, no tratamento que nossos pais nos deram, mesmo com tanta dureza, assim, da parte do meu pai, para fazer uma mulher de verdade, um homem de verdade, outro homem de verdade. Foi. Mas essa essência, ela cresceu muito. E nós agregamos todas as outras famílias. Hoje, como líder de igreja, como pastora, convivendo com o apóstolo, com a bispa, a gente tenta propagar isso mais abrangentemente possível. Por quê? Porque hoje nós temos outras famílias que a gente quer ver restaurada. E não daria tempo aqui para falar o nome de todas as famílias. Eu tenho um quadro de foto com todas as famílias. E eu creio que esse amor que veio de Deus para os nossos pais e foi propagado em nós, vai crescer muito mais. Você, onde você pisa, você já vai sendo acompanhado por muitos jovens que veem em você um homem de verdade e te copia. O Marcelo, onde ele para, ele ainda não percebeu que ele também, né, tem um chamado aí. E é líder de comunidade, onde ele vai, muitas pessoas que confiam nele. Eu vejo as pessoas tratam ele com tanto amor e quando ele chama, é 1000, né? O Rodrigo, nosso apóstolo, aonde para, as pessoas gostam de estar. Você conseguiu perceber que a nossa família, quando eu falo assim, nós estamos falando de nós irmãos, todo lugar que a gente passa, independente da religião que for, a gente leva um amor que a gente transforma o ambiente. A gente consegue Isso é de nós, acolher, né? A gente consegue servir, a gente consegue compartilhar. Às vezes a gente, principalmente eu e a Márcia, a gente consegue dar o que a gente não tem, né? Igual que eu usei lá com abnegado, né? a amiga Fabiana, que Deus a tenha. Sim, é um amor. A pessoa, quando ela consegue compartilhar o que ela não tem, aí ela tem um amor de verdade. Sim. Quantas vezes que eu vi essa minha irmã fazendo isso? Acho que eu até sigo o exemplo dela. Mas é um amor, ele é real. E para quem convive comigo sabe que é sincero. Hoje eu estou lá na liderança também da escola, como diretora, recebo famílias todos os dias. Mas o Senhor sempre levanta alguém, né? Me levantou uma irmã lá também, a Damares, que vem com a família dela toda me ajudando, porque não é fácil também estar à frente de uma escola. Sim. Mas eu sei que quando eu estou lá, tem Deus comigo, mas eu também tenho uma rede de apoio enorme que vai para as festas, que trabalha comigo. Apoia. E uma coisa é certa, meus irmãos e meus irmãos, aonde a gente coloca a planta dos nossos pés, é abençoado, é santificado por esse Deus que nos abençoou primeiro. Então, eu acredito que essa fé, né? Essa fé mantém essa família. Esse amor, essa predisposição de um cuidar do outro. É isso. É isso. Essa família, graças a Deus, que deságua em amor para outras famílias. Como foi dito, o Marcelo leva a gente para fazer oração. O Robson, vocês já estive na casa da sogra dele, Dona Eliette. Um beijo também. Porque pelo histórico são muitos anos, então a gente conhece a família, né? A mãe da Marinalva, Dona Maria, sim, os sobrinhos dele, a gente conhece e a gente vai trazendo para dentro. A única problemática da nossa família é que a gente é muito grudado, né? A gente traz para dentro até demais. E a gente toma para nós, né? Fala, pô, não, é nosso. Sim, não, é nosso. Nós vamos cuidar e depois nós vamos soltar, mas já transformadinho pelo Senhor ali, né? Graças a Deus. Meu, que bate-papo gostoso com vocês aqui. Pra gente encerrar, vamos deixar uma palavra aí para quem tá caminhando para a conversão ou para quem tem algum familiar que está se convertendo e não está entendendo um pouco a movimentação. O que a gente diria aí, Robson? O que você diria para quem está tendo um familiar que está se convertendo no cristianismo e não está entendendo esse movimento? Cara, a palavra que eu posso dizer é paciência. Paciência e não caia no mesmo erro que eu, né? De pensar que vai estar perdendo a pessoa porque a pessoa está seguindo um caminho qual que muitas vezes a gente nem conhece, né? Que pode ser o melhor para ela. Então, deixa o egoísmo de lado e apoia, tenha paciência e se tem amor, vai atrás, conversa, tenta entender o que é o melhor para a pessoa e é isso. E lá na frente, se a pessoa estiver seguindo um Deus verdadeiro, um Deus vivo que nós cremos, né? Você vai ter só orgulho depois e o que vai voltar de retorno vai ser maravilhoso. E aí, mano? É igual eu uso aquela palavra sempre, né? A gente tem que respeitar a opinião. O respeito, ele se encaixa em tudo, Principalmente quando a pessoa tá fazendo uma escolha boa para ela. Tá fazendo uma escolha com Deus, que não tem vícios, não tem bebida.
Muitas vezes, às vezes tem certos amigos, família da gente, tá indo num caminho ruim, você fica olhando, você fica preocupado. Agora, quando faz uma escolha de estar seguindo uma religião, isso aí é independente da religião que ele escolhe. A gente tem que respeitar as pessoas. A gente não pode julgar as pessoas. Respeito sempre. E todo mundo vai se encontrar no seu caminho. Lá na frente, lá, ele vai ter a oportunidade de vai encontrar o seu caminho. Desde que não seja ruim, não tá no caminho das drogas, não tá no caminho das bebidas. A gente se preocupa quando tá num caminho ruim. Mas quando tá num caminho bom, a gente tem que respeitar e apoiar. Eu não entendi direito a pergunta, irmão. Qual é a palavra? O que você diria para quem tá tendo um familiar que tá se convertendo hoje? Ah, se alegre no Né? Senhor. É que a pessoa não tem esse Se alegre, entendimento mas ainda, assim, né? não julga. Escuta. Para um pouquinho, porque a escutativa ela funciona, né? Escuta o coração dele. Eu acredito que independente de religião, uma coisa que tem que sair de todo mundo, do mundo inteiro, é essa questão de julgar o que você não conhece, sabe? Escuta primeiro. Independente seja qual for o caminho, escuta primeiro. E se você for convidado a falar, fale. Mas lembre que onde a sua mão não alcança, a mão de Deus alcançará. Então, só ouve, observa e ora. Se for um caminho cristão, é claro, glorifica a Deus. Se não for, confia no Senhor que Ele vai trazer de volta. Sim. E eu, né, do outro lado agora, eu vou falar para você que está se convertendo aí, que está passando por esse processo de conversão, não julgue os outros também porque você encontrou um caminho. Não queira colocar o evangelho por goela abaixo, não queira insistir com palavras, com pregações, usando até a palavra de uma forma ofensiva. Não creia, ore a Deus, peça a Deus pela conversão dos seus familiares. Não desista da sua família. O processo, muitas das vezes, ele é doloroso, mas quando a gente começa a colher os frutos, quando a gente começa a ver os resultados, a gente vai ver que Deus, ele estava em todos os momentos, em cada etapa do processo. Aleluia. Porque às vezes a gente não consegue enxergar, a gente quer alguém com rosto, como eu disse aqui no começo, orando alguém para ter alguém do lado, algum familiar, às vezes... Comigo, no meu caso, foi um familiar, foi o Andercinho, depois foi a Ju e meus outros sobrinhos. Mas, às vezes, Deus coloca um amigo mais chegado que irmão. Coloca alguém que chega ali do seu lado para caminhar contigo na caminhada. Então, aproveite cada momento, cada detalhe e tenha paciência. Porque assim como Deus ele fez na nossa casa, fez na nossa família, vai fazer na sua também. Eu creio. Amém? Amém. Amém, gente? Amém. Beleza? Beleza. Um beijo a todos. Um beijo. Esse foi o Família Unida Cast com meus irmãos e meus amados. Um beijo. Abraço. Abraço. Tchau, tchau.